Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times e do futebol brasileiro. Cariocão 2025, penúltima rodada, rodada de número 10. Já temos aí o Flamengo e o Volta Redonda, se eu não tiver enganado, temos Flamengo e Volta Redonda classificados. Só falta uma rodada e o quinto colocado é justamente o time que a gente vai falar nesse momento, o Fluminense, faltando um jogo só, não dá para pegar. Então, duas vagas já estão preenchidas. Flamengo e Volta Redonda. Ainda não sabemos quem vai ser o campeão do turno. Ou vai ser Flamengo ou vai ser Volta Redonda. Tá? Não se enfrentam, o Flamengo joga contra um time, Volta Redonda joga com outro. Então, resta duas vagas para as semifinais, que neste momento está Madureira e está Vasco da Gama. Porém, a rodada não acabou, ainda teremos um jogo de Maricá e Portuguesa. O Maricá, se ganhar, vai a 15 pontos. 15 pontos, ele tira o Vasco da zona de classificação. E aí teremos Flamengo, Volta Redonda, Madureira e Maricá. Tá? Deixando de fora Vasco, Fluminense e Botafogo. Como é que vai chegar a última rodada? Lembrando que na última rodada tem um clássico, Botafogo e Vasco. Temos o Maricá enfrentando o Flamengo. O Flamengo brigando pelo título. Ou seja, teremos uma última rodada aí quentíssima. E nessa classificação, quem pode levar vantagem é o Fluminense. Fluminense que jogou contra o Nova Iguaçu, que também briga, né? Agora com chances bem remotas, que briga pela classificação. O Nova Iguaçu jogou contra o Fluminense hoje e perdeu. O Fluminense ganhou de 2-0. O Nova Iguaçu pode chegar a 16 pontos. O Madureira tem 15, o Vasco tem 14, o Fluminense 14. Ainda dá para o Nova Iguaçu, mas aí vai ter que ter uma combinação de resultados monstruosos para o Nova Iguaçu. Já para o Fluminense não. E a gente vai falar sobre isso. Então, Fluminense 2, Nova Iguaçu 0. Fluminense, que muita gente já dava como perdida a classificação, chega com uma vantagem muito boa em cima de Vasco da Gama e Bangu, e Vasco da Gama e Botafogo. A gente vai falar o porquê, e a torcida do Fluminense já sabe porquê. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor tricolor, meu amigo torcedor do Laranja, lá da Baixada Fluminense, do Nova Iguaçu, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp se quiser deixar alguma mensagem. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui de cara para a classificação, tá? Por que o Fluminense, com essa vitória de 2-0, tem uma chance muito grande, apesar do Fluminense estar na quinta colocação e pode cair até para a sexta colocação, se o Maricá vencer o jogo. O Fluminense, na última rodada, o Fluminense joga contra o Bangu. O Bangu é o último colocado. Futebol pode acontecer qualquer coisa? Pode, mas a probabilidade do Fluminense não ganhar do Bangu, na boa, para mim é zero. A probabilidade do Fluminense não ganhar do Bangu, para mim é zero. E o Fluminense tem a semana toda para se preparar. Já tem times que já vão começar a jogar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, o Fluminense, só começa na próxima semana, no dia 26. Ou seja, esse jogo contra o Bangu, cara, eu vou ser bem sincero, eu acho pouco provável do Fluminense não se classificar. Acho pouco provável. Mas vamos lá, e por que eu digo pouco provável? Bom,
O Flamengo e o Volta Redonda já estão classificados com 20 pontos. O Madureira tem 15. O Madureira, se empatar, vai a 16. O Fluminense ganhando, passa o Madureira. O Madureira joga a próxima partida contra o Nova Iguaçu. Tá? Joga contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu tem 13 e o Madureira 15. O Nova Iguaçu, se ganhar, passa o Madureira. Então, um jogo difícil. Um jogo disputando posição e, quem sabe, classificação. Né? E o Madureira, se empatar, ele pode ser ultrapassado pelo Vasco e pelo Fluminense. E aí o Madureira sai. Né? Das semifinais. Então o Madureira não terá um jogo fácil. O Vasco da Gama tem um jogo contra o Botafogo. Provavelmente o Botafogo vai com time reserva, né? Porque o Botafogo vai jogar esse clássico no meio da Recopa. Joga a primeira partida contra o Racing, agora, acho que é na quarta-feira o Botafogo, se não estiver enganado. Isso, lá na Argentina. E o segundo jogo é aqui. Ou seja, dependendo do que aconteça lá, o Botafogo... Até a torcida do Botafogo já comprou a ideia do Dexter, que eu acho uma ideia, essa é só a minha opinião, uma ideia assim como é que eu vou falar? As coisas não funcionaram, vamos dar essa desculpa. Essa é a minha opinião. As coisas não funcionaram como a gente queria, vamos dar essa desculpa. Porque se o time reserva ou sub-20 do Botafogo tivesse tido um outro desempenho, duvido que a torcida do Botafogo estaria falando isso. Então, o que o Dexter falou é mais ou menos para dar uma desculpa, porque as coisas não funcionaram e o planejamento foi errado. Então, o Vasco tem um jogo mais difícil, um jogo contra o Botafogo. E o Fluminense nessa briga é o que tem um jogo mais fácil, pega o último colocado. Então, na disputa entre Madureira, Vasco, Fluminense e Botafogo, na minha opinião, o Fluminense é o que tem um jogo mais fácil. E aí, por que eu acho que o Fluminense pode estar entre os quatro? Porque, na minha opinião, o jogo, a não ser que Madureira e Vasco ganhem seus jogos, aí o Fluminense, independente de ganhar ou não, está fora. Tá? Existe a probabilidade, sim, do Madureira e o Vasco da Gama ganhar? Sim. O Madureira está melhor que o Nova Iguaçu. Esse jogo, deixa eu ver aqui onde é. Esse jogo do Madureira contra o Bangu. Não. Madureira e Nova Iguaçu. Onde vai ser esse jogo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mano de campo do Nova Iguaçu. Ou seja, é um jogo complicado. É um jogo complicado para o Madureira jogar lá no estádio do Nova Iguaçu. E o Vasco pega o Botafogo. O Botafogo pode ir com algumas peças, né, que o Botafogo ainda tem chance de se classificar. O Botafogo pode ir com alguns titulares ou alguns jogadores reservas que ainda não jogaram, ser um pouco mais reforçado. Então eu acredito que possa ter um empate em um desses dois jogos, ou do Madureira ou do Vasco. Se tiver do Madureira, chega a 16 pontos. O Fluminense ganhando vai a 17 e passa. Então, eu acredito que ou Madureira ou Vasco empatam os seus jogos e o Fluminense ganha. E aí, na minha opinião, o Fluminense estaria dentro. E nem na quarta colocação, para ter um Fla-Flu, numa terceira colocação. Tá? Teremos, se o Fluminense classificar na quarta colocação, é Fla-Flu. Mas eu acredito, pelos cálculos que eu faço, que o Fluminense possa ficar numa terceira colocação. Segunda colocação não dá, porque ele não atinge os 20 pontos, mas numa terceira colocação dá. Então, quem tem um jogo mais fácil é o Fluminense, e eu vejo uma probabilidade muito grande do Fluminense entrar. Lógico, tem que ganhar e tem que ter outros resultados. O Fluminense não depende só dele, tá? Mas eu acredito que o Fluminense tenha mais chance de se classificar do que o Vasco e o Botafogo. Beleza? Então vamos lá, porque o que acontece? No jogo Vasco e Botafogo, um dos dois vai se classificar. Eu acho, tá? A não ser que o Madureira ganhe também, o Fluminense ganha. Aí os dois estão fora, né? Mas pode ser que um dos dois se classifique. Se tiver um time vencedor em Vasco e Botafogo,
Um dos dois vai se classificar, é isso que eu queria dizer. Se o Vasco e o Botafogo tiver um vencedor, um dos dois se classifica. Se o Botafogo ganhar, o Botafogo passa o Vasco, né? E aí, na verdade, vai depender também do resultado de Madureira e Fluminense. Na verdade, o único que tem classificação certa, se ganhar, é o Vasco. Que o Botafogo ainda pode perder essa classificação se ganhar do Vasco, se o Fluminense ganhar e o Madureira ganhar. Mas o Vasco não. O Vasco, se ganhar do Botafogo, ele se classifica independente de qualquer resultado. Mas o Fluminense fez a sua parte. Ganhou de 2-0 do Nova Iguaçu e agora vai jogar contra o Bangu, vai ganhar, porque não tem comparação. O Bangu já foi rebaixado. E aí vai ficar secando lá Madureira e Vasco. Fica secando Madureira e Vasco. Fluminense ganhar, chega a 17, e mesmo que o Botafogo ganhe, não passa, então não tem perigo. Então o Fluminense vai fazer a sua parte, vai ganhar do Bangu. E aí vai contar aí que de repente um tropeço, ou de Madureira, ou de Vasco da Gama. E o jogo, cara, vamos aqui pro jogo. Cara, o Fluminense abre o placar, irmão, com 40 segundos de jogo, com o Cano, né? Uma bola rápida, o Cano vai lá, bate, faz um gol. E aí você muda toda a estratégia do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu já é um time que não faz muito gol. Olha aqui, o Fluminense, ao total, fez 10 gols. O Nova Iguaçu fez 6 e está com saldo -2. O Nova Iguaçu fez 6 gols no campeonato inteiro. Em 10 rodadas, 6 gols. Porra, muito pouco. A do Fluminense também. Vamos lá. O Flamengo, que é o primeiro colocado, fez 20 gols. O Volta Redonda, 13. O Vasco, 12. O Fluminense fez 10, contando com esses dois do Nova Iguaçu. Então você faz 1-0, independente de contra quem o Fluminense vai jogar, a tática do Mano é a tática reativa. Não tem jeito. A tática do Mano, independente de quem seja, é uma tática reativa. E você fazendo um gol com 40 segundos, a tática do Mano é perfeita. E aí ele dá a bola, não tem vergonha nenhuma de dar a bola para o adversário. O Nova Iguaçu é um time bem ajeitado, toca bem a bola, sai de trás tocando, chega na frente até com uma certa qualidade, mas tem um problema de finalização grave. Último passe e finalização. Por isso que fez poucos gols. E o jogo fica interessante. O Fluminense, independente de estar jogando, não sei se a torcida gostou. Talvez a torcida do Fluminense gostou por causa da vitória. Mas o estilo de jogo, fez um bom jogo o Fluminense? Sim. Não estou falando que o Fluminense não fez um bom jogo. Mas você jogar com o Nova Iguaçu, você dando a bola para o Nova Iguaçu, é esquisito. Mas é a tática. E aí o Fluminense fez uma boa partida, né? Aproveitando os espaços, botando velocidade. O lateral direito, o Guga, fraco. Estava tomando um vareio do jogador do Nova Iguaçu pela ponta. Tivemos alguns erros, né? De passes ali, de saída. Mas o Fluminense fez uma partida bem correta. O Canóbio é um cara que em qualquer time a torcida vai abraçar. E o Fluminense fez um jogo bem correto. Lógico, tática é tática. Eu não gosto dessa tática, tá? Mas não existe só um tipo de tática. E dentro do que aconteceu pelo gol sair com 40 segundos, o Fluminense ficou muito confortável e aproveitou bem as oportunidades. Esse jogo poderia ter terminado tranquilamente 4-0. O Fluminense poderia ter metido os 4-0 no Nova Iguaçu. O Cano perdeu um gol incrível no segundo tempo. Incrível no segundo tempo. O Fluminense fez um gol com o Cano, depois fez um gol no final do primeiro tempo com o Canóbio, e no segundo tempo criou mais umas 2 ou 3 oportunidades de ampliar o placar. A do Cano foi incrível. A do Cano foi escrota, ele perdeu o gol. Ele estava sozinho, ele isolou a bola. Então, se o jogo terminasse 3 ou 4-0, seria justo. O Fluminense foi melhor. O Fluminense controlou o jogo. O Fluminense controlou o jogo não ficando com a bola, mas deixando a bola para o Nova Iguaçu. Mas o Nova Iguaçu até tentava, como eu falei, mas estava se defendendo bem. Teve um ou outro erro ali de passe saída de bola que o time do Nova Iguaçu criou. O time do Nova Iguaçu criou algumas oportunidades. A meiuca da zaga do Fluminense estava dando espaço para algumas bolas do Nova Iguaçu. O Fluminense foi melhor.
que o Nova Iguaçu fez uma partida correta, uma partida boa, mas deu possibilidade ao Nova Iguaçu de quando estava 1-0 ter empatado o jogo. Deu oportunidades ao Nova Iguaçu, quando estava 2-0 no segundo tempo, de fazer um gol. E você dá oportunidade para um time que só fez 6 gols no campeonato todo, tem que acender o alerta. Porra, tem alguma coisa errada. O jogo de hoje, Fluminense, vitória justa, poderia ter sido maior. Agora tem que ver. Por quê? Um time que só faz 6 gols e cria oportunidades de fazer, é mérito do Nova Iguaçu? Sim. Porra, mas não pode. Fluminense, Campeonato Brasileiro, não vai jogar. Todo respeito ao Nova Iguaçu, não vai pegar o Nova Iguaçu. Não vai pegar o Nova Iguaçu. A primeira partida do Fluminense é contra o Fortaleza lá, se eu não estiver enganado. Aí daqui a pouco já começa a Copa do Brasil. Deixa eu ver aqui, ó. O Fluminense joga contra quem? Ó, o Fluminense joga dia 26 contra o Marabá. Águia do Marabá lá. E não tem mais situação do empate. Será que o Águia do Marabá é pior, melhor que o Nova Iguaçu? A gente não sabe. O Flamengo já jogou lá uma vez. Porra, o jogo foi complicado, não foi fácil não. O campo não é bom. Só para lembrar, o campo não é bom. O campo é duro. Tipo campo de Série D, Série C. Tipo os campos que a gente tinha aqui anos atrás. Então, é um jogo complicado. E com uma defesa aqui dessas brechas, igual deu pro Nova Iguaçu, o Fluminense tem que abrir o olho. Tá? O Fluminense tem que abrir o olho. Mas falando do jogo de hoje, muito merecido. Muito merecido. O gol do Fluminense, ou a vitória do Fluminense. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui.